Bom dia, pessoal. Meu nome é Francisco Aranta. Eu sou professor de matemática e também enxadrista. Desde 2009, 10, eu comecei um projeto que ensina xadrez no campus, no IFRN, campus João Câmara. E durante os vários treinos, a gente ia fazer um torneio e eu ia fazer um parcelamento todos contra todos. E quando ia fazer aleatoriamente, eu chegava lá na terceira ou quarta rodada, acabava enganchando e não era possível mais emparcerar. E aí acabei aprendendo, né, um método que nunca falha. E o objetivo, então, desse vídeo nosso agora é ensinar esse método. Como emparcerar um todos contra todos, fazer todas as rodadas de tal forma que cada pessoa jogue com cada adversário apenas uma vez e jogue com todos eles. Então, ele vale para qualquer número de jogadores, par, ímpar, e a ideia desse vídeo é justamente ensinar a vocês essa ideia, tá certo? Então, deixa eu compartilhar agora a minha tela com vocês, para que vocês possam, então, acompanhar. Pronto. Voltou indevidamente, eu quero compartilhar de novo. Pronto. Então, a pergunta desse vídeo é: como fazer um emparcelamento de competição onde todos jogam contra todos? Eu estou falando de jogadores, mas podem ser times, né? Por exemplo, se eu quiser fazer no Brasileirão, lá a Série A, são 20 times, e eu quero fazer o emparceramento das 19 rodadas do turno, por exemplo, e depois mais 19 do retorno, eu posso usar essa ideia que vai ser mostrada nesse vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para 4, para 6 e para 8 jogadores, tá certo? Mas com a ideia geral que vai ser colocada aqui, você pode fazer para qualquer outro número, tá certo? Então vamos lá começar. Eu quero fazer um emparceramento com 4 jogadores. Com 4 jogadores é fácil e você pode fazer intuitivamente, mas eu vou aproveitar esse número baixo, né, para justamente mostrar o primeiro passo desse parcelamento é o seguinte, está mostrado aqui. Vamos lá? Primeiro passo, né? Começando pelo número 1, escreva em ordem crescente da esquerda para a direita e de cima para baixo até o número de jogadores. Então, por exemplo, se eu tenho 4 jogadores, eu vou começar a fazer a ordem crescente de 1 até 4. Agora, na verdade, não é o número de jogadores, é o número de jogadores, eu esqueci aqui de botar, menos 1, tá? Pronto, agora sim. Então, no caso, 4 jogadores menos 1 dá 3. Então, eu vou começar a numerar de 1 até 3, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Sendo que o número de colunas é sempre dado pela metade do número de jogadores. Ou seja, se eu tenho 4 jogadores, a metade de 4 é 2. Então, eu vou fazer um preenchimento agora, onde vai ter metade de 4 é 2, duas colunas. E começo do 1. Então, vamos lá, começando do 1. 1, 2. Pronto, já estou com 2 colunas. Então, vou para a próxima linha aqui. 3. E aí, eu vou até 3. Por quê? Porque é o número de jogadores menos 1. 4 menos 1 dá 3. E agora eu repito o processo, esse processo, ó, esse preenchimento, até completar o número de linhas que seja o antecessor do número de jogadores. Ou seja, 4 jogadores, um antecessor de 4 é 3. Então, eu vou preencher até ter 3 linhas. Então, eu repito esse processo agora. Ou seja, aqui, começando do 1 de novo, repito o processo. 1, 2 e 3. Pronto, preenchi. Primeira etapa está feita. Vamos copiar isso aqui. E vamos para a segunda etapa. Deixa eu colar aqui o que eu fiz. Pronto, levar aqui para baixo. Para a gente poder, então, ir para a segunda etapa. Na segunda etapa,
nós temos o seguinte. Na segunda etapa, nós temos na primeira coluna, essa coluna aqui, ó, na primeira coluna, completa o emparceramento com o jogador de maior número. No caso, se são 4 jogadores, o de maior número é o número 4. Alternando entre o lado direito e esquerdo de cada elemento dessa primeira coluna. Ou seja, eu vou pegar o jogador 4 e vou emparcerar aqui na primeira coluna. Ó. Primeiro na direita, depois à esquerda. Depois na direita, se tivesse mais, esquerda e continuaria alternando. Com isso, eu preenchi aqui o emparceramento da primeira coluna, falta agora o emparceramento da segunda coluna. Pronto. Então, vamos agora para a última etapa. São só 3 etapas, pessoal. Viu? São só 3 etapas. Deixa eu levar aqui. Vou levar isso aqui para cá. Pronto. Levei aqui para a última etapa. Vamos lá. Começando novamente do 1. Complete os emparceramentos que restam. No caso, só restam esses 3 aqui, né? Da segunda coluna. Da direita para a esquerda. E de baixo para cima, o inverso do anterior, até chegar ao jogador de maior número. Repita esse processo até completar todos os emparceramentos. Então, no caso aqui, começando do 1. Vamos lá. 1, da direita para a esquerda. Mas eu não vou para a esquerda porque já está preenchido. Então, eu vou para cima só. 2 e 3. Pessoal, está terminado o emparceramento. Ou seja, 1 na primeira rodada, que é essa daqui, joga com o 4. Na segunda rodada, o 1 joga com o 2. E na terceira rodada, o 1 joga com o 3. E perceba que ele vai jogar, no caso do xadrez, é comum então isso, né? O primeiro número é de brancas, o segundo é de negras, então ele joga aqui 2 de brancas e 1 de negras. Esse é o jogador 1. O jogador 2, na primeira rodada, ele está aqui, ó, ele joga com 3 de brancas. Na segunda rodada, ele joga com o jogador 1 de negras. E na terceira rodada, ele joga com o jogador 4. Ou seja, jogou contra todo mundo, né? Com 1, com 2 e com 4. Desculpa, com 3, com 2 e com 4. Pronto. Ele não pode jogar com 3, desculpa, com 3, com 1 e com 4. Ele não pode jogar contra ele mesmo, que é o 2. Pronto, então o jogador 2 é beleza. E veja que ele jogou 2 de brancas e 1 de negras. O jogador 3, ele tá aqui, ó. Ele jogou na primeira rodada com 2, na segunda rodada com 4 e na terceira rodada com 1. Jogou contra todos e veja que jogou 2 de negras e 1 de brancas. E para finalizar, o jogador 4 jogou com o jogador 1 na primeira rodada, com o 3 na segunda e com o 2 na terceira. Então, perceba que jogou contra todo mundo apenas uma vez e jogou de pretas nessa rodada e nessa, 2 de pretas e 1 de brancas. Eu consigo, nesse processo, não só emparcerar corretamente, como trazer a situação mais equilibrada possível em relação ao número de brancas e negras, tá? Porque na situação de um número ímpar de rodadas, alguém vai ter que jogar mais de brancas ou de negras, né? Se o número de rodadas fosse par, aí não, eu poderia fazer quantidades iguais. Pessoal, é esse o método, tá mostrado aí o método, é exatamente esse o método. Então, eu vou repetir ele agora para outros números, para que vocês possam entender, então, como eu usaria isso aqui para outros números. Então, vamos agora para 6 jogadores. Bom, centralizei aqui. Não vou mais escrever, então vamos lá. Começo numerando como? Começo numerando de 1 até o antecessor de 6, que é 5. Então, e quantas colunas? Eu pego 6 e divido por 2 e vai dar 3. Então, vão ser 3 colunas. Então, faço
1, 2, 3, 4, 5. Até o antecessor de 6, que é 5. E aí repete o processo. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que eu estou andando da direita para a esquerda e de cima para baixo. E finalmente, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que a matriz formada, a tabela formada, tem 5 linhas. E é justamente o número de rodadas que tem que ter um torneio com 6 jogadores, porque cada jogador vai jogar 5 vezes. Então, o número de linhas indica o número de rodadas. Então, essa aqui, né, vai ser a primeira rodada, essa aqui vai ser a segunda, essa aqui vai ser a terceira, essa aqui vai ser a quarta, essa aqui vai ser a quinta rodada. Agora, vamos lá. Já fiz o passo 1. Agora, o passo 2, que está mostrado ali ao lado. Você pega o jogador de maior número, que é o 6, e joga ele com... Faz os emparceramentos na primeira coluna. Então, faz o 6 aqui. Faz o 6 aqui. Veja que alternando direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita. Sempre o jogador 6. E perceba que o jogador 6 já está completo. Ele vai jogar contra 1, contra 4, contra 2, contra 5, contra 3. Então, veja que jogou contra todo mundo. E vamos agora, finalmente, para a última etapa, que é o terceiro passo, que é preencher agora da direita para a esquerda, de baixo para cima, começando aqui, então, com o número 1. Então, faço 5 com 1, 1, 2, sempre colocando a direita, 3, 4, 5. Depois, 1, 2, veja que eu estou indo de baixo para cima, 3, 4 e 5. E com isso, fechou o emparceramento. Então, perceba que o jogador 1 está jogando contra 6, contra 2, contra 3, contra 4 e contra 5. Ou seja, está jogando com todos. E olha o número de brancas e pretas. Branca, branca aqui de novo, preta, branca e preta. Ficou 3 brancas e 2 pretas para o jogador 1. Então, sempre com 6 jogadores, como são 5 rodadas, sempre vai ficar 3 e 2. Ou 3 brancas e 2 pretas, ou 3 pretas e 2 brancas. Pronto. Fizemos para 6. Vou mostrar agora para 8 jogadores. O mesmo processo. Fica? Então, vamos lá. Pega o número de jogadores 8, divide por 2. Vai dar 4, porque você vai botar os números de ordem crescente, começando do 1, em 4 colunas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. 5 até o antecessor de 8, que é 7. 6, 7. Ordem crescente de 1 até 7. Depois, repete o processo da direita para a esquerda, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subir aqui um pouquinho. E fechar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nota que eu já tenho 7 linhas, o que indica 7 rodadas. Primeira rodada, segunda rodada, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima rodada. Agora eu vou pegar a primeira coluna e vou pegar o jogador do maior número, que é o jogador 8, e vou botar ele aqui de forma alternada. À direita, aqui, na primeira coluna, à esquerda, na primeira coluna. Sempre na primeira coluna, tá? Alternando direita, esquerda. Direita, esquerda agora, desculpa, direita. Pronto. Veja que o jogador 8 está jogando contra 1, contra 5, contra 2, contra 6, contra 3, contra 7, contra 4. Ou seja, não houve repetição. E agora, então já essa foi o segundo passo lá do processo. E o último passo agora. Começo numerando 1, agora de baixo para cima, da direita para a esquerda. Esse processo inicial que foi o contrário, né? Então vamos lá, começando 1. 1, sempre colocando aqui à direita. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Aí acabou, né? Recomeça. 1, 2, já que são 8 jogadores. 3, 4, 5, 6, 7. E finalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, pessoal. E finalizado o enfaceramento. Nós temos 7 rodadas, cada rodada com 4 partidas. Na primeira rodada, 1 joga contra 8, 2 com 7, 3 com 6 e 4 com 5. E a rodada está colocada aqui. Perceba que o jogador 1 jogou contra 8, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não houve repetição. Vou pegar outro jogador aleatório aqui, o jogador 4. Com quem ele jogou? O jogador 4 jogou com 5, 6 na segunda rodada, 7 na terceira rodada, 1 na quarta rodada, 2 na quinta rodada, 3 na sexta rodada e 8 na sétima e última rodada. Ou seja, não houve repetição de jogo contra 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Ele não poder jogar contra ele mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que podemos encerrar o compartilhamento. Pronto, compartilhamento encerrado. E eu acho que está resolvido. Se fosse 10, 5 colunas, e começaria 1, 2, 3 até 9. 1, 2, 3 até 9, até completar 9 menos 1, 8 linhas. E repete o passo 2 e o passo 3 e resolve. Vai dar para qualquer número par. Aí alguém vai perguntar, e para número ímpar, vai funcionar? Vai funcionar com o seguinte truque. Se eu tiver 7 jogadores, o que é que eu faço? Na verdade, eu faço o que eu já fiz agora para 8. E o jogador 8 vai ser o bye. Então, você pega lá na rodada que eu acabei de fazer para 8. Então, sempre quem jogar contra o 8, está jogando contra o bye. Ou seja, na verdade, não vai jogar naquela rodada. Tá? Esse é o truque, então, para incluir todos os números ímpares. Então, eu afirmo que esse método funciona sempre para qualquer número. Aí é o meu lado matemático, o meu lado de professor de matemática, que me faz afirmar isso, e que isso pode ser provado, né? Inclusive, né, eu estou escrevendo um artigo para provar que isso sempre vai funcionar, nunca vai dar problema, tá certo? Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado, e caso gostem, então passem a utilizar, tá certo? Então é isso. Até os próximos vídeos, sejam de matemática. Eu já tenho muitos vídeos de matemática, né, com as minhas playlists de primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano. Já tenho também vídeos de alguns treinos de xadrez, mas esse é o primeiro treino, é o primeiro vídeo específico de xadrez, mais voltado para o xadrez, que na verdade não é só xadrez, ele vale também para qualquer esporte, que você tem que fazer todos contra todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.